nós, da família Lopes, queremos dedicar essa primeira música a você que está ansioso, cansado, aflito. A todos vocês que estão de coração apertado em relação ao amanhã, em relação a todas as preocupações dessa vida. Boa noite. importa, Pai, não importa o que o mundo esteja passando. Aqueles que estão, Senhor,
abrigados, Senhor, nas tuas asas, Senhor poderoso. Ó Santo Espírito de Deus, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão, ó Pai, por sermos teus filhos e por pertencermos a Ti, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu
estás vivo, Senhor. Senhor, Pai. Cristo vivo está. Cristo vivo está. Aleluia. Aleluia.
reaviva a tua igreja, Senhor. Oh, louvado seja o Senhor.
vidas em tuas Sim, mãos. ó Pai, Deus. sim, Que o Senhor tenha recebido este louvor como consagração ativa, Pai, Sim, nas meu nossas Deus. vidas. Como holocausto vivo, Senhor, como cheiro agradável diante do teu altar. Pai amado, ensina-nos, meu Deus, a tua palavra através da boca do Nando que virá pregar aqui a nós neste momento, Senhor. Dá ensinamento, Senhor, dá caminho a nós, meu Pai. Esteja a cada momento nos enchendo do teu Espírito Santo através do teu ensinamento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra em Romanos 7. Amém? Eu estava orando, né? E o Senhor me pediu para ler esta mensagem, que é algo que é extremamente real hoje na vida do cristão, né? As pessoas têm uma incrível dificuldade e luta para entender o pecado. Pecado é algo assim que desde o princípio da criação nos afastou da presença do Senhor e vem levando muitos, infelizmente, ao castigo eterno. Mas muitas vezes a gente não consegue mensurar o que é esse pecado, né? Porque esse pecado tem tamanho poder sobre a vida daqueles que professam a fé, né? Daqueles que realmente têm como dentro de si serem redimidos pelo Espírito de Deus, mas continuam voltando às mesmas práticas, voltando às mesmas circunstâncias e sofrendo, né, realmente a assolação do que é pecado, né? Que é uma coisa assim, existem os pecados que são comuns, né? A gente tem ideia daquilo que é pecado, mas existem aqueles pecados que realmente eles são individuais, são pecados individuais. Aqui começamos em Romanos 7:7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, senão por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Enquanto esta lei atua em mim,
quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém. Palavra do apóstolo Paulo, dizendo exatamente o que acontece hoje. Porque o que acontece hoje? Não vamos falar daqueles que estão vivendo o pecado, daqueles que não conhecem ao Senhor. Nós estamos falando daqueles que conhecem a lei e por causa da lei se tornam transgressores. Transgressores do quê? Transgressores do mandamento. O que ele está dizendo aqui? Se não houvesse lei, não haveria pecado. Mas como conhecemos a lei, por que voltamos continuamente a cometer os mesmos erros? Porque o nosso corpo, ele deseja isso, porque ele ainda não é transformado. Aquele que acorda de manhã pensando em como vai fazer para não cometer os mesmos pecados, ainda não conheceu a Cristo verdadeiramente, ainda não foi realmente resgatado, tem desejo de ser resgatado, mas cede à luta da carne, cede ao pecado, porque a mente faz o que Cristo gostaria de fazer, mas os membros não obedecem. Essa pessoa, ela realmente não tem condições de controlar o próprio corpo. Ela não tem condições sozinha de lutar contra aquilo que é pecado. Porque o que ele deixa claro aqui? Que diremos então? A lei é pecado? Afinal de contas, antes de não ser imposta uma lei, nós não tínhamos ciência verdadeira do que era pecado. Não estou dizendo aqueles pecados que são escrachados, aquele que cada pessoa que sabe que está fazendo é errado. Eu estou dizendo aqueles pecados menores, que levam aos maiores, né? Que nos afastam da verdadeira mensagem de Cristo. Cristo morreu sim para pagamento das nossas dívidas, mas por que continuamos devedores? Porque você continua escravo da lei do pecado. Se a lei de Cristo veio para te libertar, para pagar a sua conta, por que você ainda é um devedor? De maneira nenhuma a lei seria pecado. De fato, eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas a partir do momento que você tem ciência daquilo que é pecado, que alguém chegou, uma mensagem chegou até você, você leu um texto, você realmente teve um esclarecimento, por que você não muda? Por que você não muda o jeito de viver? Por que você não muda as suas ações? Muitas vezes você muda na mente, mas o seu corpo não te obedece. Você não tem controle sobre o seu próprio corpo. Você faz aquilo que você não gostaria de fazer, mas continua fazendo. Mas vamos lá. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Todo tipo de desejo cobiçoso foi produzido em mim através da lei que o pecado se aproveitou a oportunidade.
A partir do momento que me foi falado, não faça isso porque é errado, desenvolveu em mim um desejo de fazer aquilo todos os dias. É isso que o povo de Deus tem enfrentado a cada dia. Porque afinal de contas, se diz para você não faça isso porque é o pecado, e sabemos nós que o pecado gera a morte, por que continua fazendo a mesma coisa? Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. Gente, isso é tão claro. Porque o que acontece? A partir do momento que nós vimos realmente a clareza da lei, a clareza de Cristo, como Cristo veio, sem exigir absolutamente nada em primeira instância, pagou uma dívida que não era dele, era nossa. Só que com isso imputou, realmente acendeu a luzinha do pecado e disse: opa, dá para fazer, dá para ter um aproveitamento aqui. E é exatamente isso que tem acontecido. As pessoas se alimentam de Deus no domingo, às vezes no domingo à noite ou na segunda-feira cedo, já estão envolvidos novamente no lamaçal do pecado. Por quê? Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. Me faz escravo das minhas palavras, me faz escravo das minhas atitudes e tem cada dia mais condenado aqueles que dizem ser filhos de Deus à perdição, ao inferno. Por quê? Porque não consegue se desvencilhar da oportunidade que o mandamento deu ao pecado. Então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. Pecado ela se torna na vida daquele que não a obedece, porque a lei foi feita para o transgressor. A lei foi feita para aquele que comete o pecado. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ela produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Vamos lá entender o que o apóstolo está querendo nos dizer. Ele diz o seguinte: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Gente, a gente vai na ideologia, né? A gente vê muitas mensagens, vê muitos testemunhos, só que isso só pode acontecer se realmente a gente enxergar o que é o pecado. Porque o que a lei fez na nossa vida, o que o mandamento fez em nossa vida, mostrou aquilo que é extremamente pecaminoso, nos fez uma divisão daquilo que eu acho que não é muito certo, para aquilo que é extremamente pecaminoso. O que é extremamente pecaminoso? Aquilo que viola a lei de Cristo, em qualquer esfera, de qualquer jeito. Por quê? Nós conhecemos o mandamento: ama teu Deus em primeiro lugar, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo
como a você, não, como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ele. Mas você não ama a Deus, porque você não consegue nem ao menos amar a si próprio. Porque se você entender o que o pecado é capaz de fazer com a sua vida, você vai abandonar ele. Mas muitas vezes você não entende. Você acha que não tem problema. Você acha que isso no final não vai fazer diferença. Você acha que no final tudo vai dar certo. E não vai. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Gente que está nessa caminhada com Cristo sabe, todas as vezes que nós cometemos o pecado, nós sentimos uma extrema culpa, nós sentimos um pesar, mas ele é momentâneo, porque rapidamente a gente esquece ao ponto de fazer de novo. É isso que tem acontecido. É nisso que as pessoas têm se pegado, naquilo que a gente vê como um loop infinito. Eu pequei, eu estou arrependido, mas aí eu peco de novo, aí eu me arrependo de novo, mas aí eu peco de novo, e aí eu me arrependo de novo. E aqui está dizendo o seguinte: isso acontece por quê? Porque afinal de contas, o que veio a nós? Que a lei é espiritual, mas você não é. Você não é espiritual. Porque se você fosse espiritual, isso não seria realidade na sua vida. Eu faço o que não desejo. Eu faço, onde que eu estou aqui no 15, né? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Se eu, quando faço, me arrependo, admito que a lei é boa. Admito que a lei veio para me salvar. Porque todas as vezes que eu faço, eu me arrependo. Então, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aí? Como ser morada do pecado constantemente? Ser morada do pecado a partir do momento que você conheceu a verdade, escutou a mensagem te tocou, algo mudou dentro de você, algo foi transformado, pelo menos você acha que sim, até quando você se depara com a circunstância onde você está novamente no pecado. Mas quando você entende que você está no pecado, você entende que a lei é boa e que o mandamento é santo. Mas por que você está novamente no pecado? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por quê? Por que eu tenho desejo de não fazer novamente aquilo que a lei me apresentou como pecado, mas no outro dia estou lá eu de novo, na mesma circunstância, fazendo o que eu não quero, mas fazendo o que minha carne quer. Por quê? Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Nós estamos tendo aqui realmente uma oportunidade de entender o porquê que isso constantemente tem acontecido com o povo de Deus. O povo de Deus tem se perdido, o povo de Deus tem se encontrado, o povo de Deus tem se perdido e o povo de Deus tem se encontrado. Mas o povo de Deus se perde quando não está realmente numa reunião espiritual
e quando está na reunião espiritual, se encontrou de novo. E vai lá, se arrepende, e chora, e dependendo do lugar toma ceia todo mês, e se conserta, mas depois está realmente embranhado no lamaçal do pecado novamente, sabendo distinguir o que é pecado, porque a lei é boa e nos apresentou a realidade disso. Mas por que isso acontece? Por que eu continuo fazendo, não o que eu quero fazer espiritualmente, mas o que o meu corpo deseja? Porque eu não tenho poder sobre o corpo, porque eu ainda não realmente tive uma redenção total. A pessoa não teve uma luta, não teve um encontro completo, porque a partir do momento que ela realmente entender o que é verdade na sua vida, ela muda. A gente costuma usar um exemplo aqui. Ninguém sobe num prédio de 5 andares e pula, porque sabe que quando cair, se não morrer, vai se machucar bastante. O pecado é a mesma coisa. Se a pessoa entender o que o pecado pode produzir na sua vida, ela com certeza o irá abandonar. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita naquele que conheceu a lei e mesmo assim continua transgressor da lei. A gente costuma muitas vezes comparar a lei de Deus, fazer uma alusão à lei dos homens. O cara cometeu um erro, cometeu uma infração, nem sabia que estava errado. Foi lá perante o juiz, ele é um réu primário. Não, pode ir para casa, nós vamos resolver como que você vai cumprir essa pena. Claro, vai ter que pagar, mas vai ser de uma forma. Mas a partir do momento que ele comete o mesmo erro e volta na lei dos homens, ele já vai ser punido. Acha que Deus vai ser diferente? A lei do homem mesmo. Acha que a lei de Deus é flexível? Acha que a lei de Deus é fraca? Acha que você, pedindo perdão no domingo e cometendo o mesmo pecado na segunda de manhã, não receberá um castigo muito maior? De onde vem essa ideia? De onde vem a ideia de que Deus é complacente com esse tipo de atitude? Mas se Deus não fosse complacente, às vezes ele me avisasse, porque quem diz aí, né, quem cala consente. Infelizmente, muitas vezes Deus não ouve sua oração, porque Deus não ouve a pecadores. Então, a gente precisa entender que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E o que nós estamos dizendo aqui é do pecado que você continua cometendo, mesmo depois de ser conhecedor da lei. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos membros. Infelizmente, uma cabeça que deseja servir a Deus não faz com que o corpo a siga. Nós precisamos de uma atitude um pouquinho mais severa. Nós precisamos de uma atitude um pouco mais drástica para poder se apartar do quê? Do pecado. Porque assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Ele caminha do lado, esperando uma oportunidade para atuar na sua vida. E O pecado é oportunista. se você fazer uma reflexão, às vezes vai perceber que ele tem vencido. Às vezes vai perceber que os seus membros têm te escravizado e te feito fazer algo que a sua mente não deseja.
Porque afinal de contas, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Mas espera aí, no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vamos jogar a verdade. Olha para a sua vida. No seu íntimo você vê que os seus membros não têm obedecido o que você diz que a sua mente acredita. Você tem novamente voltado nas mesmas circunstâncias. Por quê? Porque vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Sua situação é pior. Resumindo, é isso. A sua situação é pior. Porque antigamente você não sabia que estava errado. Hoje você sabe que está errado, quer fazer o certo, continua fazendo errado e além de tudo você é prisioneiro de si mesmo. Prisioneiro do pecado. Essa é a sua real condição. A gente costuma chamar isso de morno, né? Pessoa é frio, pessoa é quente, no meio estágio é o morno. É uma aberração. Não sou servo de Deus e não sou entregue ao mundo e ao pecado. Eu fico ali, naquele limbo, e continuo patinando nele. Eu não sou 100% limpo, mas também não sou imundo. Sou meio sujinho. E o meio sujinho é uma situação muito complicada. Miserável homem que sou. Essa é a real condição do meio sujo. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? Quem pode me ajudar você a sair dessa circunstância que você está vivendo? Afinal de contas, quando você sai do momento que você tem com Deus, é você e você mesmo. Quem poderá te livrar dessa condição miserável que você tem vivido? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Seguinte, vai correndo para Deus, verdadeiramente, se arrependa, verdadeiramente, entenda a sua circunstância, entenda que esse jeito que você está caminhando, não vai dar certo, não vai dar certo. A palavra aqui está deixando claro, Romanos 7 deixa claro, não vai dar certo. Mas eu preciso dizer isso? Não, você sabe que não está dando certo, você sabe, você tem as mesmas lutas que Paulo colocou aqui na palavra, há mais de 2000 anos atrás. Então você sabe que não está dando certo. Eu não preciso convencer a ninguém que esse caminho é um caminho que leva à destruição. Você sabe. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, quando você reflete sobre aquilo que você fez, você vê que a lei do pecado tem sido maior na sua vida do que a lei de Deus. Porque você serve sim a Deus com a mente, mas com os seus membros e com o seu corpo, você ainda é escravo do pecado, porque você foi vendido para o pecado. Enquanto você não entender essa condição, você não vai conseguir se libertar dessa prisão. Você vai continuar sendo escravo do pecado. Mas na pior circunstância que um ser humano pode se encontrar, desejando servir a Deus, mas sendo verdadeiramente servo do pecado. Servindo a quê? A seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências e aquilo que realmente te dá um momentâneo momento de prazer, de satisfação,
Seja qual for o seu pecado, não faz diferença. Aquilo que realmente te faz e te afasta do Criador, isso precisa mudar na sua vida. Só que se você não entender isso, você vai continuar sendo um meio sujo, e os meios sujos não entrarão no reino daquele que só aceita os limpos, daquele que só aceita aqueles que realmente são transformados. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh Deus, que realmente esta palavra, Senhor, venha, Deus, a estar calando na vida daqueles que a ouvem, ó Deus. Estar realmente fazendo entender, ó Pai, que realmente esta lei do pecado que tem habitado em suas vidas tem os levado à destruição, Senhor. Chegamos em um mundo, Senhor, onde realmente, Pai, os pecados, ó Deus, têm levado tudo, Senhor, à perdição, ó Pai. Mas aqueles que são, sim, chamados teus filhos, Pai, aqueles que verdadeiramente são redimidos pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, esses realmente caminharão, ó Deus, realmente na tua verdade, Pai, no teu mandamento, Pai. Porque a nós, ó Pai, o teu mandamento não é pesado, Senhor. O teu fardo, Senhor, é leve, Senhor. O teu jugo é suave, Senhor. E tem realmente sido, Senhor, instrumento de transformação em nossas vidas, Pai. Não peso, Senhor, mas alívio, Pai. É isso que o Senhor tem nos dado todo dia, Pai. Não um pesar, ó Deus, mas um alívio, Pai. Fica com as nossas vidas, Pai. Fica, Senhor, com aqueles que ouvem, ó Deus. E realmente, Pai, toca, Senhor, os seus corações, ó Pai. Para que verdadeiramente, ó Pai, se entreguem ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.